Olá pessoal, olá alunos. Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. E nesta aula de hoje nós queremos apresentar as extensões do mundo bíblico antigo. Na aula anterior nós tivemos a oportunidade de localizar geograficamente no mapa mundi essa região que nós vamos estudar hoje. Nós conseguimos, através de coordenadas geográficas, mostrar aonde se localiza o mundo antigo. Você que perdeu essa aula, reveja, assista, porque é muito importante. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre essas regiões que compõem o mundo antigo. E para facilitar o nosso trabalho, nós vamos desenhar essas regiões. Eu acredito que vai facilitar a memorização, vai facilitar muito o nosso entendimento. E é muito simples, porque nós vimos através da aula anterior que o mundo bíblico, ele compõe, ele está mais ou menos compreendido dentro de um retângulo. E dentro desse retângulo, nós temos então todas as regiões que interessam para nós, estudantes da palavra. E para facilitar a nossa compreensão, nós vamos localizar aqui dentro desse quadrado cinco pontos de referência, e sempre que nós pensarmos em termos de mundo antigo bíblico, nós vamos nos lembrar dessas referências. A primeira delas, para nós podemos começar aqui, seria o Golfo Pérsico, a nossa primeira referência. A outra referência nossa seria que nós teríamos o Mar Cáspio. O Mar Cáspio. A nossa terceira referência, ao desenharmos, ao trabalharmos com o mundo antigo, seria aqui o Mar Negro. Mar Negro. Aqui, deste lado aqui, nós vamos trabalhar aqui uma porção maior e vamos nominar como Mar Mediterrâneo ou Mar Grande, como ele é conhecido através da Bíblia. Mar Grande. E um quinto e último ponto, que também, esses quatro aqui são os básicos, mas nós podemos ainda traçar um quinto e último, que seria para nós uma referência ao Mar Vermelho. O Mar Vermelho. Agora, de posse desses pontos, já fica mais fácil de nós começarmos a compreender e conhecer cada região do mundo antigo.
E a primeira região, e que ela é de suma importância para nós, e aliás para todos os povos, é porque a história registra que essa região, essa primeira região que nós vamos desenhar, ela é considerada o berço da humanidade. E eu estou falando da região conhecida como Mesopotâmia. Essa região, ela se chama assim porque ela se localiza entre dois rios. Ela se localiza entre o rio Tigre e entre o rio Eufrates. E para desenhar, para a gente conhecer essa região, é muito fácil, muito tranquila, porque ela começa aqui em cima, próximo à Turquia, e vem aqui em direção ao Golfo Pérsico. Nós vamos ter aqui uma representação tosca ou grosseira da nossa Mesopotâmia. Então, esse espaço, aqui nós temos o rio Tigre, aqui nós vamos ter o rio Tigre, e do lado de cá nós temos o rio Eufrates. Nós temos o rio Tigre e o rio Eufrates. Essa região, então, aqui, entre esses dois rios, ela é conhecida como Mesopotâmia. E na Mesopotâmia nós vamos ter a parte alta da Mesopotâmia, ou Alta Mesopotâmia, e Baixa Mesopotâmia. Vamos colocar aqui para facilitar, né? Essa região, então, aqui é Mesopotâmia. Essa é a primeira das 19 regiões que faz parte do nosso mundo bíblico. Literalmente entre rios, esta é a vasta região do oeste asiático, margeada pelo rio Tigre e pelo rio Eufrates, que se estende desde os montes da Armênia ao norte até o Golfo Pérsico ao sul, de cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. É uma área bastante vasta. Como eu já disse, é a terra dos primeiros dias da história bíblica e o berço da humanidade. Isto porque, de acordo com as possibilidades geográficas e as mais recentes conclusões históricas e antropológicas, o surgimento do homem ocorreu na região da Mesopotâmia. E o Jardim do Éden certamente localizou-se nas nascentes do rio Tigre e Eufrates. Então há uma possibilidade do Jardim do Éden, né, estar mais ou menos bem aqui em cima, né, estar bem localizado nas nascentes próximas nascentes do rio Tigre e Eufrates. Isso, de acordo com o relato de Gênesis, capítulo 2, versículo 10 até o versículo 14, né? Ele cita, né, quando está falando ali do Éden, ele cita o rio Tigre, cita o rio Eufrates como referência, cruzando o Jardim do Éden. Também fatos importantes como o dilúvio, a formação da família de Noé, migrações de sua descendência deram-se nessa região. A parte norte dessa região, então a parte de cima dessa região, é conhecida como a Síria. E a parte sul, conhecida como Babilônia. A parte norte, conhecida como Assíria, e a parte sul, conhecida como Babilônia. Muito bem. É importante ainda mencionar que essa região da Babilônia também era conhecida como Caldeia. Babilônia ou
Caldeia. Habitadas por vários povos em diferentes épocas. Nós tivemos ali os sumérios, os acádios, os amorreus e os semitas. Eles se estabeleceram na Mesopotâmia e se fundiram, saindo deste caldeamento a notável figura do patriarca Abraão, que por sua vez deu origem ao povo hebreu. Então nós temos aqui nessa região, conforme nós estamos já mostrando, né? Nós tivemos aí não somente a origem dos povos, mas tivemos também a origem do povo hebreu. A região da Assíria, nessa parte norte, né, é uma região de planalto montanhoso. Em quase toda a área recebeu seu nome de Assur, filho de Sem e neto de Noé. A sua mais antiga cidade e capital foi Assur, em torno de cujo distrito desenvolveu-se o país, que em épocas diferentes tem possuído diferentes dimensões. Os primitivos habitantes da Assíria, mesclando-se com os acádios, semitas vindos da Síria por volta de 2500 a.C., formaram o povo conhecido pelo nome de assírios. A cidade mais célebre da região foi Nínive, à margem oriental do terço superior do rio Tigre. Então, só para facilitar aqui, ó, nós poderíamos traçar aqui mais ou menos, né? Nínive. Para a gente ter uma noção, ali, a cidade mais célebre da região da Síria. Foi nas montanhas da Síria que o rei Salmanasar instalou uma grande parte dos cativos de Israel. E quanto à Babilônia, ou Caldeia, conhecida também pelos nomes antigos de Sumer, Acade, terra de Sine ou de Sinear, é região baixa e alagadiça, extremamente fértil devido ao lodo depositados pelos rios Tigre e Eufrates, especialmente na parte sul, e também devido à irrigação artificial produzida por um sistema de canais. Seus habitantes primitivos foram os sumérios, vindos do planalto persa, que fundindo-se com os acádios formaram o povo mais tarde chamado babilônio. Essas águas, né, que inundavam essas partes baixas aqui, tornou esta região inteiramente cobiçada por povos próximos e distantes. Várias cidades prosperaram nessa região. Nós temos como exemplo Ur, Eridur, Obeide, Larsa, Fara, Erech, Nitpur e outras, merecendo atenção especial a Babilônia, edificada por Nimrod, filho de Cussi, neto de Cão e bisneto de Noé, e que se tornou em capital do famoso Império Babilônico, situada no noroeste do país e atravessada pelo rio Eufrates. Nós citamos aqui a cidade de Ur, de onde possivelmente tenha saído Abraão e sua família, né, seu pai, fazendo então a saída desta região. Em decorrência de inundações mais violentas ou negligência de governo, os leitos dos rios e dos canais apresentavam desvios consideráveis. Verificava-se o declínio de várias dessas cidades com o tempo. Como exemplo, deve-se mencionar a cidade de Ur, que, julgando-se pelas escavações ali realizadas ao tempo de Abraão, era porto marítimo, mas cujas ruínas hoje encontram-se a cerca de 250 quilômetros ao norte do fundo do Golfo Pérsico. Nesta região, Judá ficou exilada por 70 anos e nela exerceram seu ministério os profetas Daniel e Ezequiel. Nessa região aqui da Babilônia, né? Toda essa região aqui foi também palco de muito assunto da nossa história bíblica. Então, quando nós falamos dos cativeiros, quando nós estamos lendo a época dos cativeiros,
basicamente o povo era conduzido, era trazido para essas regiões. Então nós temos aí, pessoal, a nossa primeira região, né? Nós vamos colocar aqui então o número 1 nela, né? Que é a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, que é palco de tantos acontecimentos da história bíblica. E é importante não só conhecermos as suas características, mas também sabermos localizar essa região, no mapa. Essa região da Mesopotâmia hoje, ela é ocupada pelo Iraque e parte da Turquia. Então, quando nós olhamos para o mapa nos dias de hoje, nós vamos encontrar aqui, dentro dessa região, nós vamos estar próximo aí do Iraque e parte da Turquia. Muito bem, uma vez que já conseguimos situar o nosso ponto de número 1, nós vamos agora para a próxima região. A nossa próxima região é a Arábia. A Arábia é a nossa segunda região. O que nós sabemos a respeito da Arábia? Esta é uma região de imensos desertos que se estende desde a foz do rio Nilo até o Golfo Pérsico, no sentido oeste-leste, e desde a Síria até o Golfo Arábico, no sentido norte-sul. Foi na parte ocidental da Arábia, também chamada Arábia Pétrea, incluindo-se nela a península do Sinai e Edom, que os israelitas peregrinaram 40 anos. E é também onde foi dada a lei por intermédio de Moisés. Essa região também é conhecida, na Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, ela é conhecida como partes do Oriente, ou seja, essa área deserta aí da Arábia é conhecida como partes do Oriente. Se você ler em Gênesis 25, 26, em algumas traduções você vai encontrar desta maneira, partes do Oriente. É como os hebreus antigos chamavam a Arábia. Os seus habitantes primitivos foram os amalequitas, os idumeus ou edomitas, os ismaelitas, os medianitas, os amonitas e os senitas, pertencendo a estes últimos o sogro de Moisés, Jetro. Jetro pertencia então aos senitas, ele que foi sogro de Moisés. Cada um desses povos, alguns nômades e outros seminômades, constituía um pequeno reino. No extremo sul da Arábia, provavelmente ficava a lendária terra de Ofir, célebre pelo seu ouro, tantas vezes mencionada na Bíblia. A meio caminho entre o Golfo de Áqaba e o Mar Morto, ficava a cidade mais importante da chamada Arábia Pétrea, quiçá de toda a Arábia, Selá, ou Petra, a oriente do Monte Hor, em cujo cimo morreu Arão, irmão de Moisés. Ainda é cedo para nós mostrarmos, mas essa região, aqui da Arábia, ela então vai uma área bem extensa, partindo daqui, compreendendo então, dentro desse nosso mapa aqui de localização, toda essa região aqui. Muito bem, nosso terceiro ponto de localização, e aqui a partir de agora eu não vou fazer traços, representando as áreas, eu vou só simbolizar por número, e você vai depois localizar isso através de um mapa. Seria interessante você pegar um mapa e localizar. Vamos ver então nossa terceira região, que é a região conhecida como Pérsia. Então nós vamos localizar a Pérsia aqui. Ponto 3. Pérsia.
Pérsia. A Pérsia. Vamos ver o que nós temos a respeito da Pérsia. Primitivamente, a região era pequena, situada a nordeste do Golfo Pérsico, a sudeste da Babilônia e Elão, ao sul da Média, tendo a leste a Carmânia, desconhecida nos relatos bíblicos. Hoje, a região é ocupada pelo Irã moderno. Sabemos, porém, que o Império Persa chegou a abranger toda a Ásia Ocidental, Grécia e Egito. A capital mais antiga era Perságada, ou Passárgada, depois Persépolis e até Suzã, antiga capital de Elã. Depois da queda do Império Babilônico, sob o poder medo-persa, Ciro, o rei persa, foi quem decretou o repatriamento dos judeus, ordenando ao mesmo tempo a reconstrução do templo e a restituição dos vasos sagrados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia tomado. Esdras, capítulo 1, versículos 1 ao 11, capítulo 5, do 13 ao 15. Foi na Pérsia que tiveram lugar os acontecimentos descritos no livro de Ester. A nossa próxima região é a região de Elão ou Elã, e ela está localizada um pouquinho aqui acima da Elã ou Elão. Elão ou Elã, país antigo ao qual os gregos denominavam Susiânia, limitando-se ao sul com o Golfo Pérsico, a oeste com o rio Tigre, com Babilônia e a Síria ao norte, com a Média e a leste com a Pérsia. Segundo provas arqueológicas, sua capital, Suzã, foi fundada cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Em épocas diferentes, pertenceu aos impérios vizinhos, como a Síria, Babilônia e Pérsia. Kedorlaomer, que aprisionou Ló, e em sua perseguição saiu Abraão, derrotando-o, era rei de Elão. É região montanhosa e relativamente fértil. Hoje é província do Irã. Nossa quinta região é a Média. Esta região ficava ao norte de Elão, a leste da Assíria, ao sul do Mar Cáspio e partes da Armênia e a oeste da Pártia, que hoje corresponde à moderna província persa de Khorasan, e que ao tempo do Império Romano marcava o limite oriental do mesmo. Há uma única menção dos partas na Bíblia, em Atos 2:9, onde se faz referência aos povos representados em Jerusalém no dia de Pentecoste. Grande parte da Média é uma vasta planície com cerca de 1.000 metros de altitudes, coberta de ricas pastagens. Os medos, em tempos remotos, viviam divididos em muitas tribos, portanto, sem governo central, sem exército e sem vida organizada. Assim foram presa fácil de impérios vizinhos mais poderosos. A princípio, a Média esteve sujeita à Assíria. Foi naquele tempo que os cativos de Samaria, o reino do norte, foram levados por Sargão II, rei da Assíria, para esta terra, conforme nos informa 2 Reis 17:6 e 18:11. Mais tarde, quando as tribos escolheram Dejócis como seu rei, estas foram definitivamente unificadas numa só nação, com sua capital na cidade de Amadá, que os gregos denominaram Ecbatana, que é a Aquimedá de Esdras 6:2, cercada de 7 muralhas concêntricas e de alturas diferentes, de tal modo que sobressaíam uma das outras, predominando a mais interna sobre as demais. Aliada à Babilônia, a Média sacudiu o jugo da periclitante Assíria. Cerca de 100 anos mais tarde, a Pérsia absorveu a Média, que nunca mais deixou de ser uma província persa, hoje iraniana. Então, nosso número 5, hoje vai aqui para cima. Nós vamos aqui próximo, colocar aqui que está mais fácil aqui de... Nós vamos colocar então aqui
como sendo a média. A média. Bom, até aqui nós vimos então 5 extensões do mundo antigo bíblico. Nós vimos já 5 grandes regiões que compuseram o mundo antigo, estão nos relatos bíblicos e que têm uma grande importância para nós. Na próxima aula nós vamos ver mais 5 regiões importantes, porque a soma delas é 19, são 19 regiões. Então, para as nossas aulas não ficarem muito longas, nós vamos fazendo por partes, né? Já vimos hoje então 5, e a próxima aula nós vamos ver mais 5. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.